Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para liberar a contratação de empréstimos consignados por beneficiários de programas sociais. O julgamento foi suspenso e não há data para a retomada. Depois de 6 ministros do Supremo Tribunal Federal votarem para liberar a contratação de empréstimos consignados para beneficiários de programas sociais, o julgamento foi suspenso. O ministro Alexandre de Moraes apresentou um pedido de vista para ter mais tempo para analisar o caso. A ação é relacionada a uma outra, do PDT. O partido questionou uma mudança feita no ano passado nas regras de acesso aos empréstimos consignados. Isso porque a medida pode ampliar o superendividamento e deixar o beneficiário vulnerável, já que a renda fica comprometida antes mesmo do recebimento. A ação também contestou a elevação do limite da renda de beneficiários do INSS, que pode ser comprometida com empréstimos consignados. Ela passou de 35% para 45%. O relator do caso, o ministro Nunes Marques, defendeu a rejeição da ação e considerou constitucionais as mudanças nas regras dos consignados. O voto de Nunes foi seguido pelos ministros Luiz Edson Fachin, Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. O ministro afirmou que a Constituição não traz qualquer baliza normativa que justifique tornar inconstitucional a ampliação do acesso ao crédito consignado e que os novos limites da margem consignável não se mostraram incompatíveis com os preceitos constitucionais. E 2 pessoas já foram resgatadas com ferimentos após um prédio desabar em Recife, Pernambuco. Segundo testemunhas, há pelo menos 9 pessoas debaixo dos escombros. Nesta manhã, os bombeiros foram chamados para ajudar nas buscas por moradores que ficaram soterrados nos escombros do prédio, que desabou no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. 8 viaturas foram enviadas para o local. Durante os trabalhos de resgate dos desaparecidos, os bombeiros falaram com algumas pessoas que estavam nos escombros. Dezenas de voluntários também estão no local, ajudando a retirar escombros e outros objetos para resgatar as pessoas desaparecidas. Os bombeiros também atuam com cães farejadores para localizar os pontos exatos onde as vítimas possam estar. O desabamento aconteceu por volta das 6 da manhã. O prédio fica na rua Doutor Luiz Inácio de Andrade Lima e faz parte do conjunto Beira-Mar. Segundo os bombeiros, um dos blocos desabou totalmente e outro parcialmente. Moradores locais disseram que a construção estaria interditada pela Defesa Civil, mas informações iniciais dão conta de que estaria irregularmente ocupada desde 2012. A Ordem dos Advogados de Portugal cancelou o acordo de reciprocidade com o Brasil, o que facilitava o trabalho de profissionais brasileiros no país. A OAB brasileira informou que foi surpreendida pela decisão. A Ordem dos Advogados do Brasil informou que tomará as medidas cabíveis para defender os direitos dos profissionais brasileiros aptos a advogar em Portugal perante a decisão tomada pela OAP, a Ordem dos Advogados Portugueses, que, por sua vez, diz que há dificuldades na adaptação dos advogados daqui ao regime jurídico de lá. A OAP disse em nota que é do conhecimento geral que existe uma diferença notória na prática jurídica em Portugal e no Brasil, verificando-se que ocorre, por isso mesmo, a prática de atos próprios de advogado de elevada complexidade técnica por quem não dispõe da necessária formação acadêmica e profissional no âmbito dos ordenamentos jurídicos português e brasileiro. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil informou em nota que foi surpreendido pelo rompimento do acordo. E a OAB reiterou que há uma cooperação e amizade entre Brasil e Portugal, que já resultou em inúmeros benefícios para ambos os países e, consequentemente, para os seus cidadãos, inclusive na advocacia. Eu mudo de assunto agora para falar que Gabriel Galípolo e Ailton Santos
foram oficialmente nomeados como diretores do Banco Central do Brasil nesta sexta-feira. O governo publicou as nomeações nesta madrugada no Diário Oficial da União. Os nomes de Galípolo e Santos foram aprovados pelo Senado Federal na terça-feira, após uma sabatina. Galípolo será o novo diretor de política monetária, enquanto Santos chefiará a diretoria de fiscalização. Gabriel Galípolo já foi o número 2 do Ministério da Fazenda durante o governo Lula, sendo considerado, inclusive, o braço direito do ministro Fernando Haddad. Por sua vez, Santos, que já era auditor-chefe do BC, torna-se agora o primeiro negro em 58 anos a ocupar um cargo na diretoria da instituição. E eu mudo de assunto agora para falar dos destaques internacionais. As autoridades peruanas relataram nesta quinta-feira novas erupções no vulcão Ubinas, que está localizado na região de Moquegua, no Peru, né? E as cinzas expelidas começaram a atingir, inclusive, as comunidades mais próximas, e o governo já cogita ações emergenciais caso a situação se agrave. O Exército vem se organizando desde o início da semana para distribuir barracas e colchões, caso seja necessária uma evacuação das cidades e vilarejos próximos. Na segunda-feira, o Instituto Nacional de Defesa Civil peruano disse em comunicado que o estado de alerta na área foi elevado de amarelo para laranja, segundo os padrões nacionais, após o vulcão projetar cinzas a 1.700 metros de altura. O governo regional de Moquegua decretou estado de emergência por causa da atividade do vulcão. A governadora Gília Ninfa Gutierrez afirmou que o dispositivo vai permitir modificações orçamentárias e ativar a execução de arquivos de emergência, que foram preparados em tempo recorde. O sul do Peru é uma área de importantes jazidas de mineração e abriga uma dezena de vulcões ativos. O Peru também faz parte do chamado Anel de Fogo do Pacífico, área com alta incidência de terremotos e atividade vulcânica. E olha só, a operadora do submarino que implodiu durante uma expedição aos destroços do Titanic e vitimou as 5 pessoas que estavam a bordo, anunciou que suspendeu as atividades por prazo indeterminado. O submersível Titã foi reportado como desaparecido em 18 de junho e a Guarda Costeira Americana informou em 22 de junho que a embarcação tinha sofrido uma implosão, encerrando a desesperada operação de resgate que dominou as atenções do mundo. Na semana passada, especialistas recuperaram supostos restos humanos dos destroços do submersível, que foi encontrado no fundo do mar. A OceanGate, com sede nos Estados Unidos, informou em seu site que suspendeu todas as operações de exploração e comerciais, 2 semanas após a tragédia com o submersível Titã, na qual morreram, entre outros, o CEO da empresa, Stockton Rush. Supõe-se que os 5 tenham morrido instantaneamente quando o Titã, com tamanho aproximado a um veículo utilitário, implodiu ao não suportar a pressão durante a imersão no Atlântico Norte, a aproximadamente 4 quilômetros de profundidade. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Dani Paris e mais notícias para você. Até mais!